Bom, meninas, vamos lá, né? Que hoje é o nosso 7º encontro. Estamos quase terminando esse módulo. Eu sei que é um módulo extenso, é complicado para vocês, né? Mas a gente está dando aqui uma pincelada, assim, dos pontos principais do conservadorismo para a gente ir construindo essa narrativa. Depois nós vamos ter a mobilização digital e o posicionamento conservador nas redes sociais. Então, vocês vão precisar desse conteúdo para conseguir desenvolver isso, né? Então, o curso é uma sequência. Começamos com essas aulas, né, mais teóricas, assim, mas é importante que a gente saiba se posicionar. Várias leoas já disseram que já conseguiram avançar em cima das esquerdalhas aí, com o conteúdo que a gente tem desenvolvido aqui. Isso me deixa muito feliz. Hoje, então, o tema, nós vamos falar sobre o conservador e a família. Obrigada, Gabriela. A Gabriela disse que está amando o módulo. Não esqueçam de colocar a cidade de onde vocês estão e o estado, tá? Vamos falar sobre o conservador e a família. O porquê que o conservador defende tanto a família. Às vezes parece uma coisa assim, o mundo é do jeito que está agora, né? Aquela loucura toda. E por que o conservador? É só porque ele é conservador, porque ele é reacionário, por que da família? Então, é isso que a gente vai discorrer um pouco aqui na noite de hoje, tá? Então, para o conservador, né? Eu sempre tento posicionar assim, para o conservador, mas, na verdade, para o mundo, a família é a célula, é o núcleo, né, mais básico de composição da sociedade. Então, para o conservador, ele entende, né, que é a fonte natural da sociedade e do bem, porque é a reunião de famílias que forma a comunidade e que forma a sociedade. E por que a família, em especial a família tradicional, ela é tão atacada? Porque tem duas coisas que o comunismo não suporta e já identificou como o calcanhar de Aquiles de uma sociedade calcada em valores morais: a família e a religião. São as duas coisas que mais congregam o ser humano. É o pertencimento de sua família e o pertencimento de sua fé. Nós temos, né, uma longa tradição, fomos formados assim, e isso é inegável. Pode qualquer um dizer que não, mas isso é inegável, porque é fato, e contra fato não há argumento. Nós fomos calcados dentro da tradição judaico-cristã. E é isso que a gente defende. A tradição judaico-cristã tem como núcleo a família. Toda a história, seja, né, os manifestos, as escrituras bíblicas ou a própria história, tudo se formou através de núcleos familiares, de clãs. Ninguém, por mais que a gente acredite na teoria do evolucionismo de Darwin, que a gente, né, acredite, mas nunca se formou sociedade com só um ser humano, sempre precisou de dois, um macho e uma fêmea. Eu sempre digo, né, por causa do dilúvio, o que Deus mandou Noé levar? Mandou levar casais, porque é óbvio, né? É uma verdade verdadeira e da Bíblia, que nem eu digo assim, é uma verdade absoluta. Se ele colocasse só machos ou só fêmeas, as pessoas iam ter ali, né? Os animais também iam ter o seu tempo de vida e acabou, né? Então, o comunismo e o socialismo, eles vêm direto nas coisas que são mais importantes para a constituição de uma sociedade de bem. E hoje o nosso tema é a família. Porque na família, a família é aonde a gente recebe os primeiros limites, a gente recebe a tradição, recebe o legado e a herança. Tudo que o comunismo vem dizer contra. Não precisa ter herança porque o patrimônio todo é estatal. Vai transmitir para quem? Né? Tradição, porque se a gente mudou o mundo, gente, o que está acontecendo em Cuba
é o maior exemplo da atualidade, porque às vezes a gente fala para as pessoas mais jovens, né, que ainda estão num sonho ou foram, em razão de professores, de colegas e tal, tão influenciados, né, por esse gramscismo, por esse socialismo, que às vezes assim, te diz, ah, olha, tanto é que para que lado que correram quando caiu o Muro de Berlim? Ninguém foi para o lado leste, todo mundo foi para o ocidente, né, desesperado. Queria fazer qualquer coisa para ir para o lado capitalista. Aí tu fala, mas assim, as pessoas nasceram depois, né? E pensam assim, ah, não, mas não foi bem assim a história, meu Deus do céu, né? Era a Alemanha Ocidental era terra arrasada, assim, e a Alemanha Ocidental era industrial, as pessoas, né, trabalhando, podendo comprar as coisas. E então, o que está acontecendo na atualidade, hoje em Cuba, graças a Deus que a população lá conseguiu se rebelar, soltar as amarras do medo, né? E porque é complicadíssimo. Hoje, à tarde, eu tive uma reunião com alguns refugiados venezuelanos e tinha uma senhora com a neta, conseguiu só vir a neta, ela e o genro. A mãe da criança está ainda na Venezuela lá. E ela me contando que a criança chegou no supermercado, vocês pensem que emblemático isso. Chegou no supermercado aqui em Porto Alegre e olhou assim, vovó, eu posso pegar qualquer coisa? Ou tem, a criança tem 12 anos, ou tem itens que são só do governo? Vocês já pensaram em viver num país assim? Aí a vovó, né? Não, pode pegar o que tu quiser, né? Chocolate, bala. A menina via isso uma vez a cada 3 meses. Vocês imaginam? Uma criança não poder comer um chocolate num lugar na Venezuela que tem plantação de cacau por tudo que é lado. Uma coisa, coisas assim que se tu não enxerga, se tu não vê, se as pessoas não estão te contando, parece fantasia. Podia comprar uma barra de chocolate a cada 3 meses, num lugar onde tem muita plantação de cacau. É uma coisa assim, por quê? Porque você leu o que eles, né, trocavam em Cuba por açúcar? Não sei, né? Porque nem exportar para quem. Mas, enfim. Então, é contra isso, né, que a gente luta. E eles vêm direto na questão familiar, porque no momento em que tu destrói a família, tu destrói esse núcleo duro, esse núcleo que é através dos laços de amor, através dos laços da compreensão, né? Que nesse momento que tu começa a destruir a família, dizer que família é qualquer coisa, que família pode os pais contra os filhos contra os pais, aonde todo mundo tem. Não, a família ela é uma entidade hierarquizada, onde tem os pais os pais, né, e as mães que se uniram em razão de laços afetivos e que construíram aquela prole. Claro que o que aconteceu ao longo do tempo, né? Para ter família, outra coisa que também é muito atacada é o casamento, né? Parece assim até meio demodé, né? O que a gente vai falar aqui, mas o casamento, quando ele era uma entidade, né, que veio lá desde da Idade Média, do amor romântico, enfim, do Romeu e Julieta, todas essas situações aonde o amor erótico, né, conseguiu unir o homem e a mulher, ele era uma união, né, de sentimentos, assim, às vezes alguns casamentos não eram assim mais por uma questão até de juntar riquezas familiares, enfim, mas se tinha aquela relação, tinha que se ter aquela relação de respeito e era uma coisa mais perene, porque se faziam os votos matrimoniais através de um sacramento dentro da religião. No momento em que o Estado, né, começou a tomar conta, criou o casamento civil e transformou o sacramento em contrato,
né? Os votos, tu quebra os votos. Na verdade, assim, hoje em dia, se tu quiser, tu já entra no casamento pensando no teu divórcio. Aliás, muitos casamentos se faz o tal do pacto pré-nupcial, onde já se diz ali que o que antigamente se usava em relação a bens, agora já se diz em caso de divórcio como é que vai ficar as coisas, né? Então, eu não sei se isso é evolução da sociedade ou retrocesso, né? Onde as pessoas assim, não, eu vou casar com aquele ali, 2 anos depois eu me separo, e se eu não tiver filhos, eu também faço ali no cartório, ali, e é barbada, e já está definido aqui, quando eu me separar, como é que vai ser a situação. Então, transformou esses votos em contrato, né? E na verdade, acabou sendo um contrato de coabitação, né? Onde as pessoas acabam, então, para ser casado tem que ir morar junto. E aí foram se criando outras figuras que, embora no popular as pessoas possam até dizer que é casamento, mas são uniões civis, né? Não quero aqui polemizar, né? Eu acho que ninguém... Porque, na verdade, o problema não é o divórcio com culpa, né? O marido é bígamo, o marido é infiel, o marido é agressivo, a mulher é infiel. O problema não é o divórcio com culpa. O problema é essa discricionariedade de se divorciar simplesmente porque eu não estou mais afim, né? Aonde se cria uma relação, vai se enfraquecendo a instituição do casamento, aonde qualquer coisa é motivo para separar, não levantei bem hoje. E o casamento, ele é a instituição forte, né? Sempre foi, dentro das religiões, dessa união, dessa formação, não só de patrimônio, né, material, mas também de patrimônio cultural, da forma de transmitir a seus filhos, né, a transmitir dentro do núcleo familiar toda essa tradição, toda essa herança cultural, né, e o legado cultural e a herança também matrimonial. Então, o conservador, ele defende que é direito do ser humano poder transmitir o seu legado cultural e também a sua herança, material, né? Então, o conservador, ele é contra aqueles impostos com ideia de confisco de heranças ou de confisco, um imposto de renda elevadíssimo, aonde a pessoa fique sem condições de prover a subsistência e da sua prole. Ele mantém, para manter a unidade familiar, né? Em razão da importância que tem. Vocês vão fazer aqui uma reflexão aqui comigo. Se viesse essa pandemia e matassem todas as pessoas, mas ficasse só um homem e uma mulher, era possível, ao longo do tempo, se reconstruir a sociedade. Reconstruir esse seio de relacionamento, de amor, de respeito, de construção de vida. Se perdeu muito, né, ao longo dos anos, essa noção do que é a instituição casamento. Então, as pessoas acabam achando que vão lá fazer mais uma festa e passar mais um período. Ficou tudo assim, não sabe que é a construção de uma vida, que vai ter momentos bons, que vai ter momentos ruins, que vai ter momento de apoio, que vão ter divergências, mas que tem que ter o projeto comum de construção da sociedade. Porque a sociedade, quando tu cria um filho, tu educa um filho, tu não está educando ele só para ti, tu está educando ele como um cidadão de bem. E isso importa para a sociedade. E essa questão dos pais não poderem administrar os filhos, porque aí tudo é errado, né? Ou tudo tem que ser conforme politicamente correto. Eu tenho que sentar com o meu filho e conversar e entender ele e tal, entender as razões e deixar ele fazer o que quer. Eu não tenho direito de botar de castigo, eu não tenho direito disso, eu não tenho direito de nada, né? Porque pode se tornar um cidadão agressivo. Gente, muito se viu e se vê do que a juventude já, por natureza, ela tem uma rebeldia
até por uma questão química e hormonal, né? E a gente vê que a falta de limites lá atrás, na primeira infância, faz com que se cometam as maiores atrocidades. Como a gente estava falando em encontros passados, os nem, as pessoas não têm responsabilidade nem para trabalhar, nem para estudar, não querem fazer nada, e ficam às custas, né, dos pais, dos avós, que têm uma aposentadoria, que têm, né, que recebem algum valor, ou que trabalharam a vida toda para montar empresas familiares e eles não têm condições. A preguiça, né? E isso também a gente tem que fazer muito a meia-culpa de que forma a gente criou. Ah, não. Que eu sempre digo assim, ó, se tu não quer te incomodar, não tenha filhos. Porque vai ser uma fonte eterna de preocupação e de incomodação. Não há possibilidade de tu educar uma pessoa que nasceu, né, nasceu sem um conhecimento de como é a vida. Tu tem que pegar pela mão e caminhar. E é isso que nós, conservadores, defendemos. Esse núcleo familiar, não que ele seja indissolúvel, como eu disse. Assim como a gente é pró-vida, a gente é pró-casamento, pró-família tradicional, porque a gente entende que isso é um núcleo, o cerne da sociedade. E aí uma família se relaciona com a outra família, cria comunidade, tem problemas, resolve os problemas comuns, né? Quem de nós não discutiu com uma vizinha, com uma irmã, com uma avó, enfim, os problemas que a gente passa no dia a dia durante a nossa família, com o marido, com os filhos, com os sobrinhos, né? Eu fui criada numa família bem matriarcal, assim, uma família de origem italiana, né? E nós somos até hoje muito... Eu passei o final de semana inteiro em função do meu pai, para lá e para cá com ele e tal. E a gente, até as pessoas assim, acham assim, não, mas um se mete na vida do outro, que a gente está sempre junto e todo mundo dá opinião mesmo, né? E eu digo assim, é coisa de família, né? E aí discute e briga, mas se tenta chegar dentro daquele núcleo familiar, dentro da nossa cultura, dentro da nossa postura, né? No melhor que a gente pode fazer, em razão, assim, claro, eu me meto na criação do filho da minha irmã, que é meu afilhado, até também porque é meu afilhado, né? Digo, não, olha, esse guri tá sem aquelas coisas bem assim, de dinda mesmo. Não, esse guri tem que ter organização, tá dormindo num horário errado, não, tá não sei o quê, né? Não, tem que ter organização, não, tá? Ele tem que comer fruta, ele tem que comer, não tem não gostar, assim, tudo meio autoritário também, né? E então, gurias, o que os comunistas fizeram para propagar essa ideologia deles para ir na jugular da família, que é a jugular da sociedade, e que para tentar desmontar, porque no momento que tu quebra a família, tu quebra esse paradigma, tu quebra, né, aquela situação, é fácil tu infiltrar ideias revolucionárias. Eles fizeram 3 coisas e continuam tentando fazer, né? É tirar o direito dos pais ensinarem os próprios filhos, de passar essa tradição familiar. Eles não permitem isso, porque o importante para eles é aquela ideia lá do estado de massas e todo mundo ser igual, né? Depreciando a família, porque então tudo que eles querem é retirar a criança do seio familiar. Outra coisa que eles fazem, né? Fizeram, e não só os comunistas, como os regimes totalitários. Hitler também fez isso, né? O fascismo fez isso, que é criar grupos juvenis. Então, tu pega as pessoas, né, jovens, que estão com a cabeça, vamos dizer assim, mais fresquinha, tira eles do convívio familiar, coloca em núcleos de juventude e ali dá-lhe propaganda. Dá-lhe propaganda para quando, depois de um certo tempo, eles voltarem, começar o atrito familiar, eles se sentirem não pertencentes mais àquele grupo e voltarem
para aquele núcleo aonde... Porque, assim, uma das coisas mais caras para o ser humano é o sentimento de pertencimento. E para o adolescente, isso é importantíssimo. Por isso que usam roupas diferentes, porque eles querem pertencer a grupos, querem ser acolhidos. Né? Às vezes a família não consegue fazer isso, e aí eles facilmente vão para esses grupos. Então, isso já é técnica do comunismo, para já ir quebrando e criar o atrito dentro da família. Né? Já é técnica deles. Né? Então, é dá-lhe doutrina maluca, gramscista, né? Marx, materialismo histórico, e bababá, e bababá, e as criaturas saem dali pensando que realmente é aquilo ali. Capitalismo é um horror. Meu Deus do céu, para quê? Nós temos que ficar aqui pensando no nada, filosofando. Trabalhar é ruim, trabalhar... Eu não tenho... Eu adoro essa expressão. Eu sou alienado, eu não conheço o método de produção, a cadeia produtiva daquilo que eu estou fazendo. Eu vendo o meu trabalho, mas não, eu não posso vender o meu trabalho. Eu tenho que ter os métodos de produção na mão, mas eu não tenho qualificação para fazer nada, porque eu também não quis estudar, não quis fazer. Sabe? É uma coisa assim surreal. E também esse incentivo que a gente estava falando aqui do divórcio, né? Eu vou dizer assim para vocês que o ser humano, né, é imperfeito, a gente sabe disso, mas essa divulgação, cada vez é mais fácil se divorciar, né? Por nada tu pode te divorciar. Nós tínhamos um período na legislação brasileira, antes de ter o divórcio, era o desquite, que não dissolvia a comunidade familiar, né? Aí, depois, com o Estatuto da Mulher Casada, veio o divórcio, mas como é que era? Tu te separava, passava um ano, e depois, se realmente o casal não tinha condições de reatar aquele núcleo familiar, enfim, e tal, convertia em divórcio. Hoje, tu vai no cartório, se tu não tem filhos menores, e te divorcia em 10 dias. Né? Então, não, porque a gente não pode ficar... Na verdade, não é ser contra o divórcio, é ser contra a facilidade de destruir o vínculo matrimonial, onde as pessoas casam e descasam sem saber o que elas estão fazendo. Não é a questão, né, de ter preconceito com o divórcio. É só que as coisas têm que ser com responsabilidade. A pessoa tem que saber que casou, né, tem que aturar. Tem que nem eu digo, exercício diário da tolerância. E não é só o cônjuge, é a família do cônjuge, é o núcleo familiar. Né? Na minha família, a gente sempre tem, né, assim, a ideia, por exemplo, a minha irmã, quando casou, veio a sogra dela, né, e ela disse assim, eu te recebo na minha família como mais uma filha. Né? Eu sou, no caso, a cunhada. E a gente convive e continuamos convivendo todos juntos. Então, ter essa noção dessa construção de ampliação do núcleo familiar. Não é só o núcleo pai, mãe, filhos, mas também os irmãos, os tios, os agregados, porque é assim a construção da sociedade. Bom, vão ter discussões, vão ter desavenças, mas nós temos que chegar ao consenso. A gente tem que buscar a paz. E só traz a paz o ambiente familiar, o ambiente de amor e de respeito recíproco. Se eu não consigo fazer isso dentro do meu núcleo familiar, como é que eu vou fazer isso no meu trabalho? Como é que eu vou fazer isso na minha sociedade? Não? Bom, e, gurias, olha, poderia falar a noite toda aqui para vocês, né? Então, esse amor do casamento é um amor primário, a família, o honrar pai e mãe,
a gente tem que quebrar essa coisa da família ser linear, não a família hierarquizada. Essa é a questão. Pai e mãe mandam nos filhos, não o contrário, e nem todo mundo é igual. Né? Pai e mãe têm seu nível de responsabilidade, os filhos têm o seu nível de responsabilidade, mas pai, filho tem que obedecer pai e mãe. Ah, bom, eu acho que o meu pai e a minha mãe erraram nisso. Quando eu tiver a minha família, eu posso aplicar diferente. Se eu assim bem entender, se não chegar à conclusão que eles fizeram isso por um ato de amor. Né? Agora, enquanto eu estou no seio daquela família, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. E isso é uma coisa que, para nós conservadores, ela é muito importante. Porque não é só reconhecer a hierarquia, o poder de mando, mas também reconhecer a sabedoria daqueles que vieram antes e que passaram já por experiências que nós tivemos. Não? Bom, eu quero deixar, então, aqui uma reflexão para vocês. Se vocês acham... Isso aqui é o texto que vocês receberam, tem este final aqui. E eu quero frisar isso, porque aquele texto eu tirei de um blog que eu gosto muito, que é o Encontro com o Evangelho. Né? Então, é um texto muito simples, assim, e a conclusão dele eu achei bem legal e eu quero deixar de reflexão para vocês. Será que esse modelo progressista de família resistiria ao teste do tempo, do jeito que está, assim? Não? Será que daqui a 200 ou 300 anos teríamos humanidade para contar história? Pela resposta facilmente constatada a essas perguntas, eu prefiro aquilo que já foi testado e que nunca foi provado. O fato ao mistério, a família, com seus problemas, mas sendo reformada ao longo da história, do que a extinção da humanidade. O que o comunismo quer trazer é a extinção da humanidade. Pode demorar 500, 1000 anos, mas se o negócio continuar desse jeito, vai ter a extinção da humanidade. Porque isso cria todas as mazelas que a gente vê. A falta do pulso na família, a falta de orientação, a falta de amor, os pais depositando as crianças na escola e não querendo nem saber. Hoje eu estava conversando com uma colega, ela falando, né, que a professora era boa, coisa e tal, mas aí que é muita responsabilidade dos alunos. Eu digo assim, ó, o problema todo é o seguinte, o professor ele tem que trazer a família para dentro do núcleo escolar, para discutir as coisas. Bom, são crianças de 10 anos, elas estão aprendendo a ter responsabilidade. Então, o corresponsável pelas crianças são os pais. Não adianta ela deixar só a cargo das crianças. Aí ela me contrapôs, né? Ela, mas tem pais que abandonam as crianças na escola. Bom, isso é uma falha, um vício dessa nossa sociedade progressista. E é isso que nós temos que combater. Os grêmios escolares, né? Os conselhos escolares, os conselhos de pais, eles andam muito em desuso. Nós temos que recriar isso. Os pais têm que participar da vida escolar, não só do filho, mas também da comunidade escolar. Isso é importantíssimo para a educação, é importantíssimo para a formação e também para que a criança veja que ela tem direitos e deveres, né? E para que o pai analise e veja se aquela educação é a melhor, não? Então, meninas, encerrando o nosso 7º encontro, eu vou dando uma olhada aqui no chat, porque eu falo, olho para vocês e não olho para o chat. Ai, eu ainda vou melhorar isso aqui. Valeu. Eu ainda vou melhorar. Vamos embora. Eu ainda vou melhorar de conseguir ler. Quando eu estou fazendo live, eu já estou conseguindo... Óculos novo, essa parte eu já vi. Uma triste realidade, a Maria Anitta. Boa noite, meninos, desculpa o atraso. Kátia, sempre bem-vinda. O pior de tudo, vamos ver aqui o que a Maria Anitta colocou aqui. O pior de tudo, quando falam em aborto, que qualquer forma de incesto e até zoofilia acham que é normal e correto.
Olha, às vezes até me faltam as palavras, né? Já tem aborto legal. As outras formas, o que fizeram na Argentina, um feto de 14 semanas, gente, um feto de 14 semanas. Eu sempre digo assim, ele já tem alma, mas ele já é todo formado, né? Então, assim, a gente não pode nunca permitir que aconteça isso no nosso país. Isso aí é o fim dos tempos. Aí a Gabriela botou ali, retrocesso. Família tradicional e os princípios cristãos são cruciais para a base da sociedade. É nisso que nós acreditamos. Por isso que nós defendemos incondicionalmente a família. Se não existir família, não tem sociedade. O mundo acaba. É uma coisa tão assim, óbvia, que às vezes eu fico pensando assim, que é cada um... Mas, gente, pelo amor de Deus, não tem nada que sedimente uma sociedade. A civilização foi assim, com a constituição de família. O amor romântico, acho o companheirismo uma coisa linda, sim. Né? O casamento sempre foi um voto de companheirismo, agora acabou virando um contrato de coabitação. Né? O amor é uma doação eterna. Pena que o romantismo e a gentileza saiu de moda. Não saiu de moda. Não, nós vamos manter acesa o romantismo, vamos sim. As tradições ajudam a manter a civilização estável, sim. E o casamento, ele é uma instituição para manter a sociedade estável. Agora, as pessoas não querem mais ser responsável, responder pelos deveres que o matrimônio tem. Querem só o oba-oba. Mas, na verdade, o matrimônio ele tem uma finalidade social. Né? Ele tem uma função social. Então, a gente não pode achar que, né, vai de qualquer jeito. Vamos ver o que mais. Eles pensam mais na festa do que na vida que vão viver. É bem isso. E foi assim que Deus fez, constituiu a família como base da sociedade. Sim. Deus não criou só o Adão, né? Criou a Eva da costela, ou seja, da mulher ao lado do homem, porque onde é que é a costela? É do lado, não é à frente nem atrás. Não. Engraçado que o adulto abusar erotizando crianças é normal, mas ralhar com uma criança que está cometendo um erro é desaconselhável. Nós deixamos, isso aqui foi a Margarete, tá? Deixamos esses loucos criar contra a cultura que deu certo. É muito falha nossa que ficamos que nem caramujo e começamos a permitir essas... Bom, a erotização infantil é a coisa mais absurda que tem. Graças a Deus, né, que agora entraram com um processo pro tal dos pronomes neutros, né, e gênero neutro, essas coisas, porque a gente falou no encontro passado que isso aí é surreal, né? Querem deturpar até a língua mater. É uma coisa assim que não tem explicação. A Silvia, eles querem acabar com a família para desestabilizar a sociedade. Assim fica vulnerável. Exatamente isso. Essa é a prática do comunismo. Deixar instável para eles poderem entrar com aquelas ideias satânicas dele. Sem falar nas psicólogas esquerdistas, que ferram com muitas famílias. A família está com problema, vai na psicóloga e piora. Mas, assim, olha, gente, Deus que me perdoe, mas a maioria dos meus amigos que fizeram essa terapia de casal se separaram. Os meus amigos que fizeram aconselhamento matrimonial na igreja continuam casados. Que diferença, né? Todos que fizeram aconselhamento matrimonial continuam casados. Identificaram erros, se perdoaram e viram o que tinham pela frente. Os que foram para psicólogo se separaram. Porque tem vida. Tem vida. E aí a vida que tu viveu é a mesma coisa que passar uma borracha. Lavagem cerebral, as drogas para os jovens. A Marisa Barros, acabar com a família, Lilian. É a meta da Agenda 2030. Sim, Lilian, com certeza. Acabando com a família, aí eles tomam conta de tudo. Tomam conta de tudo, e aí nós vamos ficar guerreiras, leoas, nem que seja sozinhas. Banalizar a instituição sagrada que o próprio Deus instituiu. Sim, a Silvia. A Raquel, a banalização do relacionamento é a estratégia dessa maldita ideologia de esquerda. Com certeza, essa questão do amor livre, sabe? Sem respeito, né? Sem a pessoa identificar... não, assim, vai parecer meio machista o que eu vou falar, mas não é isso. Mas, num relacionamento, as pessoas têm papéis.
O homem tem papel de homem e a mulher tem papel de mulher. E eles são complementares. Não pode inverter a mulher ser o homem e o marido ser a mulher, ou vice-versa. Não dá, né? Porque, na verdade, precisa... Nós mulheres, nós somos acolhedoras. Os homens são, vamos dizer assim, práticos, né? Embora a mulher resolva tudo, a mulher que é resolutiva, mas cada um tem os seus papéis pela unidade familiar para que a gente siga em frente como civilização. É muito maior do que só dentro da nossa casa. Isso transcende, né? A comunidade, transcende a construção de uma nação, depende disso. Exatamente, família se apoia e alimenta o espírito. A Margarete. A Margarete Luiza, é verdade, passa muito rápido. Paula, palestra maravilhosa, amei. Ai, obrigada, Grazi. Aí a Silvia, que assunto super pertinente aos nossos dias. Parabéns, Paulinho. Obrigada, Silvia. Muito bom partilhar esses saberes. Sou grata pela oportunidade. A Fabiola. Obrigada, Fabiola. Eu tento utilizar a linguagem mais simples possível, né? Para que a gente, todas nós nos entendemos. Eu sou advogada, imagina se eu começasse a falar juridiqueza aqui, aí ia ser um horror. Eles já disseram, os homens desaparecerão antes da natureza. Infelizmente, eles desconhecem o fato de que nós somos a natureza. Eles que se colocam acima. Com toda certeza, Margarete. Vamos ver aqui, a Marianita também parabenizando aqui. Você explanou muito bem sobre a tradição familiar e o conservadorismo, em detrimento do progressismo exacerbado, que não é que não vai nos levar a nada, vai nos levar à extinção da sociedade, do mundo que a gente conhece. Não? Vai nos levar para o buraco negro. Esse dia eu estava ouvindo algumas coisas sobre buraco negro, de outras galáxias e coisa e tal, e aí eu me lembrei, é para isso que vão nos levar, para o nada, para o vácuo, onde não tem som, onde não tem nada. Mas, Paulo, o problema é que as associações de pais e professores estão dominadas pela esquerda. Por isso que nós, mães e pais de direita, temos que ir para dentro temos que discutir, mesmo que a gente seja voz isolada. Pelo menos duvido que quando chega em casa, deite no travesseiro, não pense. Mas eu não queria meu filho assim, desse jeito. Aquela mulher é louca, mas tem alguma coisa dela, ela tem razão. Sabe? Não pode não admitir, fazer um discurso do politicamente correto, do papapá, mas duvido que quando deite a cabeça no travesseiro, não pense. Porque a nossa natureza é conservadora, o ser humano é conservador. Né? E aí pensa assim, para o filho dos outros até tudo bem, agora para o meu, será que não era melhor que fosse assim? Porque assim, é muito lindo o discurso da igualdade plena, onde a gente vai dividir todas as misérias e vamos ser tudo miserável. Porque o negócio é o seguinte, é para ser todo mundo miserável. Dividir riqueza não dá, só pobreza. Economia planificada, agora nós vamos plantar só arroz, agora nós vamos plantar só milho, agora nós vamos plantar só feijão, e só se come isso também. Agora, a cúpula do partido é só coisa boa, e de preferência importada, né? Porque o que a gente produz nacionalmente é ruim, né? Deixa para o povo. Mas, Paulo, problema... Vamos lá. Parabéns, amei a palestra. Obrigada, Margarete. A Denise, PTB Tamoios. Gabriela, até o óbvio vai precisar ser dito. Às vezes, assim, a gente fala, mas, né? Como é que vai ter sociedade se não tiver homem e mulher? Mas, enfim. Nos tornaremos bárbaros. Ninguém é de ninguém. Olha, tem umas coisas, assim, que a gente se assusta. Eu digo assim, não, me contam coisas que eu não acredito, principalmente que a juventude está fazendo, né? Não sei, eu sou da época que a gente fazia reunião dançante, os meninos levavam refri, as meninas levavam um prato de doce ou salgado. Mas isso eu acho que está tão demodé, né? Até porque que era assim, porque os homens não sabiam fazer nada e as meninas sabiam fazer bolo, pastel, coisa e tal, né? E eu adorava, principalmente quando passava a vassoura. Que aí eu tinha a chance de pegar o menino mais bonito da festa e tirar a guria dele. Eu amava. Era a chance que eu tinha para dançar com o bonito. Ai, gente, olha, a gente fica nostálgico, mas assim, era um tempo bom quando as coisas eram bem claras, sabe?
terapeuta de uma conhecida minha incentivou até a traição de ambas as partes. Jesus amado! Bom, eu prefiro, então, que fale sobre divórcio do que traição, né? Porque a traição mexe com autoestima, mexe com tudo, né? Meu Deus do céu. E a fidelidade é um dever conjugal. As pessoas têm que entender isso. Se não quer ser fiel, não casa. Ninguém está te obrigando a casar, sabe? Parabéns. Grande aprendizado, Leô. Obrigada, Jô da Saúde. Não vamos nos render. Isso aí, Silvia. Margarete, é verdade. Os pais conservadores precisam votar ocupar os seus espaços nas APMs. A Silvia, sim, não podemos nos calar. Vocês viram aquilo da jovem se vestindo de criança? Não vi, Gabriel. Vou procurar. Temos que ter cuidado com essas crianças que assistam pela internet, é um perigo, realmente. A internet é um território muito, né, vasto, e a gente tem que estar sempre de olho, porque o que tem de pedófilo, né, o que tem de tarado, né, eu quero dizer para vocês, ontem teve o curso da comunicação, e até eu estava perguntando para as meninas, assim, porque eu não sou muito tecnológica, né? Eu digo para elas sempre que eu fiz curso de datilografia e fiz mesmo. E assim, eu não sei o que acontece, que aparece um monte de homem que eu nunca vi na minha vida, meu perfil é aberto, né, por óbvio, sou uma pessoa pública, com uns assuntos dos mais loucos, assim. E eu perguntei se tinha como barrar isso, né? A minha irmã disse que eu tenho que botar uma aliancinha do lado do meu nome. E aí elas falaram assim, não tem como fazer, só quando acontecer tu bloquear, quando você vai bloqueando, enfim. E aí eu vejo que não são assim homens interessados em mim, até pelo volume, né? São pessoas que querem denigrir a imagem, né? E ir atacando, tipo haters, assim. Então nós estamos numa sociedade doente. E se a gente não se mobilizar e não fazer frente a isso, né? Colocar o nosso conservadorismo cristão na mente, na boca e nas ações, nós vamos sucumbir junto com essa sociedade. Porque eles vão nos levar no mar, esse tsunami de informações que é a internet, essa coisa absurda que estão fazendo com os nossos jovens, as nossas crianças, né? Vulgarizando as nossas meninas. Também li na internet, bloqueei todos, Paulo, só ficam com os bons. Não, eu não estou querendo ficar com nenhum, estou bem do jeito que eu estou. Não, estou bem do jeito que eu estou, tá ótimo, tá maravilhoso. Então, gurias, nós nos conversamos na quinta-feira, tá? Vai ser o nosso 8º encontro, depois nós temos terça e quinta que vem, o 9º e o 10º, e encerrou esse módulo. Vocês vão ficar de férias de mim, tá? De férias de mim. Eu volto no dia 28 de setembro, tá? Que aí vocês já vão estar lá com mobilização digital, posicionamento conservador nas redes sociais, vocês vão estar bem afiados, assim, e eu volto com a cabeça do eleitor de direita. Nós vamos discutir que tipo de eleitor é esse, né? Que tipo de eleitor é esse que defende esse tipo de bandeira? Como conquistá-los? Como fazer parte, eles fazerem parte do nosso partido, parte do nosso movimento? Vamos nos unir às pessoas de bem, né? Então, gurias, fiquem com Deus. É sempre uma gratidão, uma coisa assim eterna que eu tenho por vocês estarem aqui assistindo isso. A gente faz com todo carinho, com todo amor para vocês. Nós queremos realmente ser um exército e ir para frente. Nos chamem do que quiserem. Nós somos conservadoras, nós somos cristãs, somos temente a Deus, nós sabemos o que nós queremos para a sociedade, nós sabemos o que não queremos também, em especial, e a gente não quer virar uma Cuba, uma Venezuela, uma União Soviética, né? Então, gurias, um grande abraço para vocês, um beijão. Eu agora, às 9 horas, tenho outra reunião, bora lá, que a gente não pode parar. E até quinta-feira que vem. Beijo para vocês.